E aí, meus bidos mutantes, e aí, meus bidos carcajus. Bom, galera, hoje eu estou aqui aproveitando a estreia de Deadpool e Wolverine para falar sobre um quadrinho que eu comprei já faz um bom tempo, mas eu queria aproveitar algum hype, que é o quadrinho da, basicamente, primeira edição do Wolverine nos quadrinhos, a primeira edição solo dos quadrinhos, porque ele estreou nos quadrinhos do Incrível Hulk, depois ele partiu para os quadrinhos dos X-Men, e essa foi a primeira vez em que ele conseguiu a sua história solo, a sua história verdadeira, sabe? A história que definiu vários fatores do personagem muito importantes, seja um uniforme muito clássico ou uma frase que definiu ele. Então eu quero muito falar sobre o que eu achei dela e ao mesmo tempo esperar que vocês continuem comigo até o final, porque eu tenho várias coisas para dizer sobre Wolverine, Wolverine. Talvez seja essa a resposta. A chave não está em vencer ou perder, está em tentar. Posso nunca ser o que pretendo ou o que quero, mas como vou saber a menos que tente? Claro que é assustador, mas qual a alternativa? Estagnação, uma forma mais segura e terrível de morte. Não para o corpo, mas para o espírito. Um animal sabe o que é e aceita isso. Um homem pode saber o que é, mas pode questionar. Ele sonha, luta, muda, cresce. Ao descobrir que o amor da sua vida vai se casar por obrigação, graças a uma promessa que seu pai fez, Wolverine tenta impedir isso e se mete numa briga com uma máfia japonesa que o levará a uma autodescoberta. Partindo disso, o herói não apenas origina sua frase clássica, como traz todas as confusões que o cercam e o levam a se dividir entre ser um herói dos X-Men ou um animal que apenas trucida quem representar um problema para ele, levando-o a conhecer uma mulher chamada Yukio, que vai apresentar uma nova perspectiva de ver as coisas, ao mesmo tempo que relembrar quem um dia ele foi, servindo de tentação para voltar a ser quem era, como também um teste, já que não conhece essa mulher 100% e todas as dicas levam a crer que não pode ser alguém confiável, para então enfrentar os seus problemas e se colocar num novo patamar para a franquia dos X-Men. Ou não. Vindo tudo isso da combinação feita entre Chris Claremont, autor da fase mais aclamada dos Mutantes, e Frank Miller, autor da melhor fase do Demolidor. Ou seja, dois dos artistas que estavam em alta, fazendo obras que deixariam sua marca para os quadrinhos da Marvel e decidiram fazer uma edição solo que o Carcaju merecia, mas buscaria fugir da imagem criada pelos fãs de apenas ser um personagem sério e brucutu que gosta de matar. Dificilmente daria errado, mas não quer dizer que tenha saído algo perfeito. Se você assistiu ao filme Wolverine Imortal, claramente conseguiu notar que o quadrinho pode ter servido de base para o filme. E não é que pode ter servido, com certeza serviu. Não só por você ter uma trama envolvendo a Mariko, a Yukio e o Shingen, como até mesmo pelos acontecimentos familiares que são adaptados no filme. Seja o urso envenenado que é encontrado no começo do quadrinho e tem uma vingança ali com a pessoa para que o envenenou, quanto no final com o Wolverine sendo caçado por diversos ninjas e sendo capturado com as flechas que tem uma corda assim e basicamente todos eles conseguem puxar o personagem. Então, só nisso você já consegue perceber a base de referência que o filme teve para com esse quadrinho. Entretanto, mesmo que o filme não seja lá grande coisa, eu achei ele melhor que o quadrinho. Isso porque, sendo uma obra escrita por homens, não só acaba colocando as únicas mulheres da série como pares românticos do Logan, como as deixam manipuladas para servirem às suas motivações. Isso sem contar a autodescoberta do personagem que, mesmo sendo bonita, não teve uma grande preparação para isso. Fica mais bonito quando se lê os autores comentando sobre do que experimentando na leitura. Contudo, é notável que se mantém um quadrinho importante até hoje para entender o personagem, quem ele é e como funciona a sua cabeça, de um modo inteligente, dando a oportunidade de vermos o que pensa e como pensa, o que deixa a leitura mais dinâmica mesmo que tenha bastante balão, nunca fica cansativo, e as 4 edições fluem que é uma beleza. Meu único incômodo fica para o início de cada edição que faz o esforço de relembrar o que aconteceu na edição anterior, repetindo até mesmo o lema do personagem, quando não é necessário, tanto por ser uma série curta,
quanto pelo fato de que numa época onde o Watchmen já havia saído, podia ser mais claro a ideia de não precisar relembrar, confiando mais na trama séria que está sendo abordada e no público que, chegando atrasado, correria atrás do que veio antes. Até porque, não só de história o quadrinho se basta. O desenho de Miller, com a arte final de Joseph Hobstein e as cores de Glynis Wein, é uma parada incrível. Não só emanando o tom japonês e de mangá que o quadrinho claramente se inspira, mas o modo como as sombras são muitas vezes usadas, dando um ar sombrio ou mais pesado para as cenas, tal qual as expressões dos personagens que soam bem vivas e apresentam uma marca autoral. Tudo isso ajuda a pregnar seus olhos em cada página. Perfeito. Falando em perfeição, para um encadernado tão fino, é incrível o quanto ele consegue entregar em extras. Gente, sério mesmo. Não só ele tem um prefácio que situa o leitor sobre o que você está lendo, né, a obra que você está lendo, em que momento ela chegou, por que ela é importante, como no final, simplesmente ele tem não só as famosas artes alternativas dos quadrinhos, mas ele tem os comentários dos autores, tanto o Frank Miller quanto o Chris Claremont, sobre o que aconteceu no quadrinho. Não só isso, ele tem também basicamente um Wikipédia explicando em que momento aconteceu essa edição, sabe? Literalmente na linha temporal. Então o que veio antes e o que veio depois. Isso eu achei muito legal. Como também tem uma explicação sobre cada um dos personagens, para onde cada um deles seguiu após essa história como um todo, sabe? Então tudo isso ajuda para você entender mais a importância desse quadrinho, do porquê que ele é um Marvel essencial. E isso eu achei muito legal. Só é uma infelicidade que ele apresenta alguns erros de gráfica, que obviamente podem acontecer, não tem como controlar, mas também eu não sei dizer se são erros de gramática, mas tiveram alguns momentos que eu parei a leitura porque teve uma definição da palavra que não parecia casar com a frase. Por mais que eu conseguisse compreender a frase, e por isso eu não, anotei assim o ponto negativo do quadrinho, eu ainda assim parei a leitura para falar, calma, mas essa palavra é essa mesmo? É nessa definição? É desse jeito? É no lado feminino, no lado masculino? Sabe? Ela tá encaixando, ela tá realmente em primeiro lugar, no segundo lugar, do singular, entende? Essas coisas. Então assim, vale a pena dar um foco maior nisso, principalmente a Panini. Se a Panini ver esse vídeo, que eu acho muito difícil, seria legal que eles dessem uma olhada para alterar o texto, né? Caso eles fossem reimprimir este volume. Concluindo, Wolverine é aquele filme que tem um roteiro arroz com feijão, simples, que abre e fecha as lacunas, desenvolve seus personagens de um jeito bacana, traz uma ação legal de acompanhar, mas a sua direção não traz nada de novo ou muito autoral, artístico, parecendo que está mais seguindo uma fórmula do que realmente parecendo que chegou chutando a porta. Ainda assim, satisfaz e vale o valor dependendo de quanto pagou. Apresenta uma lição importante para um dos membros mais valiosos dos X-Men e esclarece a importância de aprender que os erros do passado não devem servir para te assombrar, mas para aprender a como crescer e alcançar o esperado por aqueles que querem o seu bem. Tá aí, Wolverine. Você conseguiria imaginar esse tipo de lição sendo aprendida em um quadrinho do Wolverine? Nem eu. Mas foi o que eles deixaram aqui e acho que acabou causando com o personagem e com essa história e reverberando de um jeito muito legal. Tão legal quanto a camiseta que eu estou usando do personagem Wolverine que veio da Lucas Produções. Então sim, gente, a Lucas Produções ela tá patrocinando aí várias camisetas para o filme do Deadpool e Wolverine. Tem camiseta do Deadpool, tem camiseta do Wolverine, tem camiseta dos dois juntos, tem camiseta do coração. Tem outros tipos de camisetas que não estão no site do Instagram, então é bom vocês entrarem na loja da Shopee, do Mercado Livre, para dar uma olhada. E na Shopee, principalmente, se você colocar o cupom LUCASBIDO, você consegue 10% de desconto por esse tipo de camiseta, tanto quanto pelas outras. Então, fica aí a recomendação, tal qual a recomendação de vocês pegarem um tamanho que seja maior do que normalmente vocês pegam. Então, você pega M, pega G, pega GG, pega GGGG, entendeu? E por aí você segue nesse estilinho assim, porque, enfim, o tamanho da camiseta deles é um pouquinho menor do que poderia ser em relação ao que você usa. Enfim, o lance é, tá aí, tá casado, tem Wolverine ali, depois tem Wolverine aqui, então estamos cheio de Wolverine aqui, o fã tá feliz e ao mesmo tempo tô satisfeito com esse volume, por mais que eu esperava um pouquinho mais, mas eu já tinha ouvido falar que também não era grande coisa. Então, enfim, acho que
lidou com as expectativas e basicamente eu vi de onde o filme O Wolverine Imortal se originou. E foi interessante notar o quanto esse quadrinho ele consegue ser mais pé no chão e o momento em que o filme do Wolverine Imortal se perdeu e do porquê que ele se perdeu e do porquê que ele acabou caindo de qualidade, sabe? Se ele tivesse seguido mais certamente isso daqui, teria dado melhor. Mas o que eu disse, eu gosto mais do filme em relação a como ele trata os personagens, sabe? Aí o Kill não é interesse amoroso, tem todo o lance do Wolverine, ele tá tipo pensando que ele vai morrer, que ele tá com certo câncer, né? A própria aparição da víbora ali faz muito sentido, então tudo aquilo é muito legal. Mas o desfecho com o Samurai de Prata, tudo isso acontece na saga dos X-Men, que foi um quadrinho que eu já cheguei a comentar aqui no canal na época do X-Men 97. Então vai estar um cardzinho aí para esse quadrinho e eu recomendo que vocês vejam o review, também leiam aquele quadrinho, porque, enfim, toda a base que esses filmes se baseiam acabam sendo normalmente melhores do que o filme em si. Enfim, fica aí a dica. Se você já leu Eu Wolverine, deixe nos comentários o que é que você acha desse quadrinho como um todo e se você tem uma outra versão, sabe, que não seja Marvel Essenciais, se entrega os mesmos extras, tem alguma coisa diferente do que eu mostrei aqui hoje para vocês. E caso você não tenha lido, fica uma recomendação. Eu acho que não é o tipo de quadrinho que vale mais do que R$40, sabe? 40 para menos, compra. Mais do que isso, não compra, deixa pra lá, deixa passar, entendeu? E aí, se um dia tiver oportunidade, você pega. Fechou? Então, eu agradeço aí a quem assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham visto o review do Deadpool e Wolverine, saiu ontem. E fica também à espera, o aguardo de que vocês estarão aqui nos vídeos dos próximos dias. Até porque tem um vídeo muito importante chegando aí e eu espero que vocês estejam lá. Enfim, muito obrigado, valeu, falou!